vou já me apresentar. Eu sou tenente da Polícia Militar. Atualmente estou na reserva. Trabalhei quase por 30 anos, juntamente com alguns colegas que vieram comigo. Sou capelão militar, sou também capelão hospitalar, mas minha área é capelania militar. Tivemos vários cursos dentro da Polícia Militar e o nosso trabalho é levar uma palavra, enquanto capelão, uma palavra de fé e esperança para o povo. E o que vocês vieram buscar aqui é conhecimento. Um conhecimento não para vocês guardarem, mas um conhecimento para que você possa usar de alguma forma. Mas o que é o conhecimento? O conhecimento, para aqueles que buscam o conhecimento, só por conhecimento, na verdade isso daí se torna tão somente uma curiosidade. Mas quando você busca o conhecimento para se tornar conhecido ou conhecida, é vaidade. Mas se você busca o conhecimento para poder ajudar as pessoas, isso é amor. Então o capelão, ele trabalha por amor. É um trabalho que é feito por amor. Então todos nós que somos e buscamos ser capelães, nós devemos buscar por amor, porque o próprio Senhor Jesus, ele nos ensina, né? Se nós formos ver as passagens dos evangelhos onde fala de Cristo, ele procurou ensinar os discípulos que chegou para nós, principalmente a ajuda e o amor. E o conhecimento que você tem, o conhecimento que você adquiriu e o conhecimento que você vai adquirir, o que você está fazendo com ele? Perante ao Senhor. Como é a busca do seu conhecimento? Então todos vocês estão aqui, juntamente comigo, que eu também já estive desse lado, é para buscar esse conhecimento. E um conhecimento para poder servir, um conhecimento para poder ajudar alguém. A busca que vocês estão fazendo é para terem uma capacidade de levar a palavra para hospitais, presídios, escolas, alguns outros trabalhos na parte política, né, nas assembleias, nas câmaras, porque tudo isto é capelania, né? E nós vamos entender um pouco do que é capelania. A capelania, da forma que nós entendemos e enxergamos hoje, ela começou nos Estados Unidos em 1920. Uma pessoa começou a trabalhar muito lá e começou a dar uma direção nesse tipo de trabalho. O nome dele é Anton Boyce. Ele começou a levar a capelania, né? A capelania não é evangelismo. Você tem o seu ministério, sua igreja, às vezes não tem, está procurando. E você resolve olhar o presídio e falar, vou levar uma palavra. Você fala assim, vou chegar nos quartéis, quer sejam militares ou das Forças Armadas, e fala assim, vou levar uma palavra. Quero ir no hospital, porque principalmente hoje, que nós estamos passando uma fase de muitas pessoas doentes, eu quero levar uma palavra, né? Mas como chegar lá? Essa é a diferença da capelania. Porque o evangelismo você pode fazer nas ruas, você pode fazer numa igreja, nas praças, lugares aparentemente abertos. A capelania é em local fechado. A capelania você vai fazer e você tem que entender aquele lugar. Você tem que saber chegar naquele lugar. Você tem que saber a linguagem para poder entrar naquele lugar. Isso é fazer capelania. Então capelania é um trabalho religioso. Capelania não é evangelismo. Vocês estão entendendo? Então, essa é a diferença. Por isso que é necessário vocês trabalharem isso, vocês pegarem a experiência dos professores que vão aqui passar para vocês entenderem realmente o que é capelania. Porque capelania é uma assistência religiosa. E onde está o papel do capelão? No texto bíblico, né? Nas Escrituras. Porque aqui, independentemente da sua religião, porque capelania é isso. Capelania não vê a religião, mas leva uma palavra religiosa para as pessoas. Então, se você é cristão católico, se você é cristão evangélico, se você é de outra denominação,
Isso para o capelão não faz diferença. Porque nós, capelães cristãos, nós vamos levar Jesus para as pessoas. Aqueles que servem, aqueles que não servem, aqueles que gostam, aqueles que não gostam, nós vamos levar Jesus. E o capelão, ele pode trabalhar junto com outros capelães de outras religiões. Isso não impede nada. Porque você não vai levar o conhecimento da sua igreja para lá. Você não vai levar o que você estudou como evangelista ou como lhe ensinaram a evangelizar. Porque o capelão, ele se preocupa com o que está acontecendo com a sociedade. Hoje nós vivemos em meio a uma sociedade doente, uma sociedade problemática, uma sociedade onde a parte psicológica, a parte mental das pessoas estão sendo comprometidas. Muitas pessoas entram em depressão, pessoas elas têm síndrome do pânico, pessoas até têm desejos de dar cabo da própria vida. E o capelão não vai levar a sua igreja para lá, vai levar uma palavra de fé e esperança, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Você vai chegar para a pessoa e ela vai falar assim, não, mas eu não sirvo esse Jesus. Eu vou assim, não, o Jesus é um só, nós vamos falar de Jesus para você. Eu não vou falar da minha igreja, eu não vou falar de onde eu congrego, eu vou falar de Jesus para você. É assim que é o trabalho do capelão. O trabalho do capelão é mais ouvir do que falar. As pessoas, às vezes, elas têm a resposta. Isso daí é a própria psicologia, ela ensina. A pessoa, às vezes, ela já tem a resposta, ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser ouvida. Por esses dias, eu estava conversando com uma pessoa e eu querendo resolver os negócios, a pessoa falando desde quando nasceu, os problemas que teve, e eu comecei a ouvir, eu querendo resolver meus negócios, meus problemas, mas o capelão ele tem que parar para ouvir. Porque o ouvido dele, ele é mais importante do que eu falar. Porque às vezes a pessoa tem a resposta. Ela chega, ela fala, você começa a prestar atenção, ela já tem a resposta, mas ela só está querendo ser ouvida. Então esse é o trabalho do capelão. O trabalho do capelão não é o primeiro plano, é o segundo, de levar para a sua denominação, para a sua igreja, ou para onde você congrega, enfim. O trabalho do capelão é fazer com que a pessoa ela tenha uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Você vai em hospitais, você vai em presídios, você vai em quartéis, em lugares diferentes, um trabalho diferente. Então, a cada caso, você tem que levar essa paz para a pessoa poder resolver seus problemas, resolver os seus conflitos. O capelão não pode se envolver nos conflitos. Ele tem que procurar resolver os conflitos das pessoas. Essa é a máxima do capelão. E no texto bíblico, onde a gente encontra uma palavra que pode nos ligar que o próprio Senhor Jesus nos deixou para poder fazer esse trabalho de capelania, que é um trabalho de levar uma palavra de fé e esperança. Isso vocês vão ouvir muito eu falar. É a palavra de fé e esperança. Está lá no livro de Mateus, capítulo 25, do 35, versículo 35 ao 45, que vai nos dizer que o Senhor Jesus ele vai falar assim, eu tive fome, não me deram de comer. Eu tive frio, não me deram roupa para vestir. Eu estive enfermo, eu estive doente, não vieram me visitar. Então essa base bíblica nos leva ao trabalho de capelania, que é visitar aqueles que estão doentes, levar roupa para aqueles que estão necessitados, levar uma palavra para quem está preso, levar uma palavra para quem está oprimido. Então, o nosso trabalho é fazer as pessoas serem ouvidas. Ah, tenente, eu não pensei que era isso. Eu pensei que era outra coisa. Não, o trabalho do capelão realmente é fazer com que as pessoas vivam um pouco melhor. O trabalho do capelão. O capelão, ele é um ministro, porque ministra a palavra, ele é um ministro religioso. Porque dentro, nós vamos levar Jesus para as pessoas. Nós não vamos levar o que nós passamos para ser obreiros, ou quem ainda não é obreiro, ou que as suas experiências de vida, você vai levar Jesus para as pessoas. Esse é o foco. Então você é um ministro religioso. O irmão, a irmã que está aqui, é um ministro, uma ministra religiosa, com a autoridade para prestar assistência religiosa
para as pessoas e para as comunidades. Você tem autoridade, você está aprendendo, você está tendo conhecimento aqui nesse curso para poder levar uma palavra para todas as pessoas. Levar uma palavra de fé e esperança. Uma palavra para levantar aquela pessoa. Você não vai, não é meu texto, eu só estou trazendo que outras pessoas vão ministrar aqui. Você vai no hospital, você não pode falar para a pessoa levanta e anda. Ela vai tirar todas as coisas lá, vai embora, ela pode morrer, você se compromete. Você não é médico, você pode orar por ela, que é o nosso trabalho, é a oração. Não é o trabalho do... Ô capelão, ora por mim, é assim. Ora por mim. Ô capelã, ora por mim. Então você vai levar uma palavra de fé e esperança para ela ter fé, mas você não vai se comprometer com o trabalho deles. Essa é a diferença. Você pode levar para a sua igreja? Pode, mas não é o principal agora. O principal é levar uma palavra para a pessoa levantar, caminhar e viver bem. Então por isso que você é um ministro, uma ministra religiosa. Não estou falando no termo religião, mas sim da palavra de Deus, do amor de Deus para as pessoas. Nós não vamos levar tanto repreensão para as pessoas, nós vamos levar uma palavra boa. A pessoa está com a vida difícil, está com problema de família, está cheia de problemas, está pensando até em se matar. Você vai lá e vai dar paulada na pessoa? Na palavra? Não tem como. Então nós devemos ser sábios e sábias em usar essa palavra. Então nós temos o papel fundamental de zelar pela sociedade. No quê? Na palavra. Médico eles vão procurar, advogado eles vão procurar, os meios da vida eles vão procurar. E nós vamos entrar ali no meio, encaixando na vida espiritual da pessoa. Para ela poder caminhar, para ela poder seguir um caminho melhor. Esse é o papel principal do capelão. Vocês sabem a origem da palavra capelão, de onde que veio? Capelão, segundo alguns estudos, os mais coerentes, dizem que há muito tempo atrás, lá na época das primeiras guerras, lá em 1500 mais ou menos, uma pessoa, um oficial, ele estava passando, fazendo o seu trabalho do exército da época, e ele viu uma pessoa no frio, lá na Itália, passando necessidade, passando frio. E ele pegou a sua capa, rasgou em duas partes e deu uma parte para aquela pessoa. Por isso chama-se capela. Alguns dizem que o nome da pessoa, desse oficial, seria capela. Outros usam a palavra capa para capela. Então, como é italiano, então dividiu-se a capa. Então, a palavra capelão vem desse original lá atrás, capela, que significa dividir capa, que significa dar cobertura, que significa levar um conforto. Então nós capelães, nós vamos levar um conforto para as pessoas. Isso é a origem da palavra capela e capelão. E essa parte de capelania, que hoje é usual para nós, algumas igrejas ainda estão levando para os seus membros, outros já conhecem há muito tempo. Essa parte da capelania, ela começou a se expandir, ela começou a crescer, ela começou a ficar mais reconhecida na época das primeiras guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque eles pegavam pessoas muito jovens, treinavam, mandavam para a guerra, pessoas que muitas vezes, jovens, você imagine hoje um jovem de 19, 18 anos, para nós parece um adolescente. Então eles pegavam aqueles jovens de 18, 19 anos, 20 anos e mandavam para a guerra. Lá eles sentiam falta da família, eles sentiam necessidades de estar perto de alguém conhecido. Alguns eram feridos em batalha, e precisavam de um conforto. Aí, originalmente, a igreja cristã católica, eles treinavam pessoas e se mandavam para lá, para poder dar esse apoio espiritual. Tanto é que nós vamos ver, tem alguns filmes que passam, a gente vê aquelas pessoas que no meio da guerra,
elas não usavam armas ou então não iam para o combate, elas se preocupavam em cuidar dessa parte espiritual das pessoas. Nós temos até um filme aí recente, né, que não é tão recente, chamado Até o Último Homem, que mostra realmente como era esse trabalho, né? Ali é filme, mas é mais ou menos daquela forma. Ele não ia para guerrear, para matar pessoas, digamos assim, mas ele ia para cuidar daqueles que estavam ali no meio, como os médicos, né? Então, essa é a origem da história dos capelães, né? Aqui no Brasil, na época da Guerra Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, teve também um pastor alemão que ele também entrou nesse trabalho de levar uma palavra para as pessoas, né? O capelão Frederic. Ele levou essa palavra para as pessoas na época da guerra e acabou morrendo também na guerra, né? Então, essa é a origem aqui no Brasil. E essa capelania ela começou a se expandir. Aqui no Brasil, quando foi que deu essa alavancada? Quando cresceu essa parte de capelania? Né? A capelania plena, porque eu estou na origem da capelania. Tá? Nós não entramos ainda de falar um pouco mais da capelania militar, mas eu estou falando de onde começou, porque a gente tem que saber a história. A gente tem que saber de onde começou, para a gente poder entender por que chegou para nós até hoje. E aqui no Brasil, um pastor chamado Wilson Soren o nome dele, juntamente com outro pastor, na época que existia uma convenção de pastores, já extinta há muitos anos atrás, o pai dele começou uma igreja batista em 1900 no Rio de Janeiro, depois ele assumiu mais ou menos em 1930, ele foi convocado para poder fazer esse trabalho de capelania na Segunda Guerra Mundial, onde alguns pracinhas, alguns brasileiros do exército na época foram para a guerra. E ele foi convidado para poder fazer esse trabalho. Ele juntamente com o Juvenal Ernesto, da Igreja Metodista, e João Wilson Soren. Só que Soren, ele gostou tanto desse trabalho, e se envolveu tanto, que ele voltava e depois pedia para ir novamente. Segundo a história da vida desse pastor, que morreu mais ou menos em 1980 e pouco, não lembro de cabeça a data correta, eu estudei um pouco ele chegou a evangelizar nesse trabalho mais de 1000 pessoas. Primeiro levava a palavra de fé e esperança, e depois a segunda parte o pessoal ia para a igreja dele. Né? Então durante a vida dele foi mais de 1000 pessoas só nesse tipo de trabalho. Né? E ele é considerado patrono da capelania militar. É o primeiro considerado patrono de capelania. Por que capelania militar? Porque no Brasil, e eu acredito que no mundo, começou pelo Exército, pelas Forças Armadas. Tanto é, eu não sei se vocês sabem, que existe lei própria, tem lei federal que fala sobre os capelães, né? No Exército, na Marinha e na Aeronáutica, são poucos, deve ter na faixa de 6, 7, né, ainda atuantes, tanto capelães cristãos católicos como cristãos evangélicos, que eles chamam de protestantes. Existem ainda capelães que são remunerados. Eles ganham dinheiro para isso. Existe lei, uma lei federal. Então nós capelães, nós estamos embasados, né, não tão somente no artigo 5º da Constituição, no seu inciso 7º, que fala do direito que nós temos de trabalho religioso, mas também existe uma lei federal que fala sobre o trabalho de capelania, que é mais antiga até do que a própria última Constituição de 1988. Eles recebem salário para isso. E não é pouco, um bom salário. Algumas corporações das polícias militares, principalmente em Brasília, eles ainda têm capelães. Na Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde nós estamos, até perto de 2005, 2006, ainda existiam alguns capelães remunerados que eram todos da Igreja Católica. Aí, na mudança da lei, não existe mais. Então, hoje, eu acredito que 99% da capelania é feita por voluntários como eu e você. Pessoas que têm um amor, pessoas que têm esse desejo de levar uma palavra, pessoas que têm desejo de ver o bem da sociedade, ver o bem da pessoa, porque você, após formada, você será ministro e ministra de levar uma palavra de fé e esperança para os necessitados.
Porque às vezes você vê uma pessoa sorrindo, você vê uma pessoa financeiramente bem, você vê uma pessoa que, aos olhos da nossa sociedade, pessoas bonitas, belas, né? Mas lá no final, são pessoas que estão passando uma crise interior que ninguém sabe. Nós viemos no carro, né, de Osasco para cá, nós estávamos comentando sobre um delegado que a namorada dele atirou nele 6 vezes um tempo atrás, e teve uma nova entrevista, né, falando, como eu vou me matar? Dar tiro perto do meu peito, não tem como. Aí, resumindo a história, segundo ele, a versão dele, ele não a conhecia direito e era uma pessoa que tinha problemas de transtornos psicológicos. Né? Então, é uma coisa que poderia até ser tratada numa parte espiritual. Né? Porque nós somos ministros e ministras e levar uma palavra espiritual para a pessoa. Nós não vamos falar para ela, muda a sua vida, muda o seu ritmo, que a gente sabe. E nós que somos cristãos, nós entendemos que quem muda é o Espírito Santo de Deus. Né? Mas nós temos que levar uma palavra para essas pessoas. Então, capelães, vocês não vão levar a igreja de vocês para onde vocês vão. Vocês vão levar uma palavra de fé e esperança. Sempre. Né? Vocês vão... Eu vou falar agora um pouco da Polícia Militar, depois nós temos um irmão que faz um trabalho dentro do quartel, ele vai falar as dificuldades que ele está passando. Né? No quartel, é um lugar diferente de trabalhar. No hospital, no presídio, nas câmaras, onde tem os políticos que também têm a capelania política, né? Se nós não entendermos como chegar lá, vocês não vão conseguir. Você imagina só, você vai lá no quartel, chega lá, vou entrar aí que eu vou falar de Deus pro povo. Se pega um polícia meio bravo, você está tomando até um puxão de orelha, né? Sair puxado pelos colarinhos. Primeiro que nem todos são cristãos. Primeiro que a aceitação do evangelho dentro dos quartéis, por incrível que pareça, ainda não é fácil. É uma quebra, a gente chama quebra de paradigma, ou seja, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, né? Que a gente chama de metanoia, mudança de pensamento. Então, se você não souber chegar lá, você tem que pedir um atendimento, você tem que falar com o responsável do quartel, tem que esperar ele autorizar, tem que ver os regramentos, tem que ver o tempo, tem que ver o horário que tem que fazer. Imagina só você. Você pega um ônibus, você entra no ônibus, não tem carro próprio, você vai levar uma palavra, o coração alegre, vou falar com os policiais lá, aquela coisa toda, uma alegria no coração, ô glória! Aí você vai lá, vai levar uma palavra, leva a Bíblia, prepara a palavra, nem dorme à noite, né? Só volta a tomar remédio para ansiedade, vou levar a palavra lá. Aí você chega lá, principalmente o bombeiro, você chega lá, entra lá, o pessoal te aceita, vim trazer a palavra, teve uma ocorrência, só tá eu e mais um. É assim. Ou então, eles estão em reunião, e reunião privada, que não pode passar para quem está fora. Você pode voltar amanhã? Quanto tempo para nós aqui dentro, porque nós fazemos parte de uma associação, eu até não falei ainda, que chama-se Associação PMs de Cristo, que começou em 1992 para desbravar como bandeirante o trabalho de levar uma palavra capelânica dentro dos quartéis. A gente faz parte dessa associação, tem alguns oficiais que fazem parte, que eles ajudam a abrir, né, as portas para a gente levar o trabalho. E eles passaram para nós uma diretriz. Quanto tempo vocês acham que a gente tem, o capelão tem dentro da Polícia Militar, o tempo para levar uma palavra? Quantos minutos? Quem entende que é 10? Quem acha que é mais de 10? Quem acha que é menos de 10? Se bem que a maioria não achou nada, né? 5 minutos. Alguns lugares, dependendo do tipo de trabalho, você ainda pode falar uns 10 minutos. 5 minutos. Olha, Jesus falou, né, que você pode andar sobre os mares, o seguinte, sobre as águas, você vai fazer um trabalho, mesmo se tiver algum problema, com certeza Jesus vai estar com você, vamos orar? Aí eles gostam, oração eles gostam, todos eles. Aí você ora, vai embora, acabou. Aí às vezes você fica lá, por quê? Depois do trabalho. Porque aí eles começam a pedir algumas orientações, pega seu contato, aí é outro trabalho. Aí é trabalho você com ele, mas ali é uma palavra direcionada para quem é cristão e não cristão.
Ó, Jesus falou que aquele que não confessar ele, ó, vai para o inferno, hein? Aí um que é de outra religião fala, vai para o inferno você. Então não dá. Então você tem que saber lidar com isso, você tem que saber lidar com essas situações. Vem aqui, irmão Ricardo. Né? Ele vai fazer a capelania nossa lá, que a nossa capelania é um pouco diferente, que é direcionada, né? Porque tem que ser a nossa, você pode ser capelão onde você for, lá tem que ser a nossa. Mas ele tem experimentado na obra 5 anos fazendo trabalho nos quartéis, já viu muita coisa, já passou por muita coisa, ele vai dar continuidade aqui no trabalho, né? Então o quartel é isso. E todos os lugares que vocês forem fazer capelania é isso, vocês não podem entrar do jeito que vocês querem. Nós temos uma dificuldade que outras denominações, aqui não vou falar nome para a gente ter ética, que entraram fazendo evangelismo. Quase deu trabalho para nós. Porque a gente fez um trabalho bonito, a gente fez um trabalho lindo, não mexeu com ninguém. Aí eles vão lá, o que eles fazem? Ó, quer ganhar o povo pela barriga. Eles vão lá, levam um pratinho, levam um cafezinho, o povo vai lá e... Evangelismo. E não é esse o fim. Né? O fim é deixar todo mundo à vontade, ouvir a palavra. E depois aí o Espírito Santo de Deus trabalha. Né? Está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, né? Se não me falha a memória, versículo 6b. Não é nem por força e nem por violência, sim pelo Espírito de Deus, né? Espírito Santo, Espírito de Deus. Então esse é o trabalho fundamental. E aqui vocês estão para aprender como lidar em cada área. Nós não fazemos exército, né? Nós fazemos capelania nos quartéis da Polícia Militar. O exército não é tão difícil como o bombeiro, que eles são aquartelados, fica mais fácil de lidar. Agora você pega uma pessoa, um ser humano, porque atrás de uma farda tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem um parente, tem um amigo. Atrás de uma farda, porque nós não somos robôs, nós não somos Robocop, que dá tiro e ninguém acerta. Né? Nós somos seres humanos e temos problemas. Problemas financeiros, temos problemas espirituais, temos problemas no relacionamento, como toda a sociedade tem. Né? Problemas até alguns que se viciam em álcool e aí vai. Tem problemas diversos. E como é que você vai lidar com tudo com uma pessoa que quando está com o braço cruzado, segundo a psicologia, braço cruzado, você não quer conversar com ninguém. E a maioria deles só vive de braço cruzado. Olha lá, você olha assim, eu acho que eu vou evangelizar esse por isso, por exemplo. Você, ó, meia volta, vai embora. Né? Então, são alguns cuidados que você tem que tomar. Você vai com um amorzão lá, levar uma palavra, para o seu carro na porta, aí você vai lá, leva uma palavra de Deus, está feliz, é por isso que fala assim, ó, enquanto você está ministrando aqui, ó, o colega viu que o seu carro está com a placa aí, ó, está vencido, vou levar para o pátio. Nem isso você pode fazer. Então você tem que tomar um cuidado, você tem que saber chegar, né? Vai de ônibus, irmão. Se tiver com carro ruim, vai de ônibus, para depois não ter problema, né? Senão depois você vai passar raiva, vai sair xingando, chutando tudo, não vai dar certo não. Então, meus queridos, eu falei praticamente da capelania plena, de onde começou a sua origem, né? Que é necessário para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, né? E o nosso irmão Ricardo, ele vai falar um pouco, e o tempo que me sobrar, segundo o pastor Efigênio me der, a gente vai abrir para algumas perguntas, tá bem? Ele vai falar aqui, não vai ser muito tempo, porque quem fala mais sou eu, então ele já vai estar com o microfone, então não vai ter esse problema. Meus amados, como nós falamos, nós fazemos parte da Associação PMs de Cristo. Nosso trabalho não é tão somente levar a palavra de fé e esperança em 5, 10 minutos no quartel, nós temos outros trabalhos. Nós temos o trabalho que é o principal, chamado Polícia e Igreja, Projeto Polícia e Igreja, que é esse que o pessoal vai nas reuniões dos policiais, na hora da troca de serviço, levar uma palavra. Nós temos também o chamado Momentos com Deus, que aí é em outras áreas, em outros momentos, que você pode fazer um culto de 30 minutos a 1 hora. A gente traz pessoas conhecidas, faz culto. Aqui na Polícia Rodoviária da Raposo Tavares, o maior projeto deles é o Momentos com Deus. A gente entra nos quartéis deles, tem o pessoal que ministra, louva, traz uma palavra, a bênção do Senhor. Né? Nós temos também o trabalho de ofício fúnebre, que está muito grande aí por conta da pandemia, a gente levar uma palavra, né, de consolo para as pessoas que estão perdendo as vidas, para a família, né, das pessoas que estão perdendo a vida, visitações a doentes. O nosso trabalho é muito grande. O pastor Efigênio, ele faz esse trabalho conosco também, então nós temos esse link, né? Ele também faz algumas visitações nos quartéis, e se alguém depois quiser fazer o contato, por conta do horário, né, faça contato com ele, ele fala conosco. Nós estamos abertos aí a separar alguns irmãos corajosos, esses soldados, né, que não vão deixar outros para trás, para fazer o trabalho no quartel.
né? É feito um novo treinamento lá para entender como que é a divisa, para quem fala, né? Para quem deve se reportar para poder entrar. Tem um treinamento para isto e depois, né, da autorização da nossa associação, tem um cadastro para fazer, vocês podem fazer. Lá tem outro curso a fazer que é mais direcionado, né? Tem uma carteirinha também para quem termina o curso, né? Que não atrapalha esse curso daqui, só soma, né? Porque aqui vocês estão vendo várias coisas, é um curso completo, é um curso com, a gente fala assim que é eclético, que vocês conhecem várias coisas, né? Aí cada um vai sentir no coração. Você quer fazer capelania escolar, você vai ter que aprofundar nela. Você quer fazer capelania prisional, vai ter que aprofundar. Você quer fazer capelania militar, vai ter que aprofundar, né? Porque o trabalho que o pastor Efigênio faz é bom, mas aí vai, como eu estava falando com o irmão ali, aí você vai para a sua graduação, né? Vai fazer a pós-graduação, ou seja, aqui é um trabalho de graduação para você entrar, digamos assim. E depois você se especializa. Muito bom. O irmão perguntou como funcionam os horários dentro do trabalho dos quartéis. Os quartéis, cada quartel tem seu horário de trabalho, né? Então, dentro do seu horário de trabalho, nós vamos na reunião, nós chamamos de preleção. Então, aqui na Polícia Rodoviária, eles têm um horário de preleção, né? No policiamento tradicional tem outro horário. Tem o trabalho do serviço administrativo, que dentro daquele quartel eles entram em outro horário. Tem a ronda escolar que entra em outro horário. Tem o pessoal do chamado BAEP, que é a antiga Força Tática, que também tem um outro horário, né? Nós temos na Polícia Ambiental, né, que tem aqui também no SEMUCAM, é outro horário. Então, o lugar que o senhor determinar no coração de fazer, tem que saber mais ou menos o horário. Padrão, né, do policiamento. O horário de entrada pela manhã, né? Bem cedo, 5, 6 horas da manhã, e depois 18 para 19 horas da tarde, 7 horas da manhã na administração, porque mudou o horário, por conta da pandemia mudou o horário. Então, eles entravam às 9 e agora estão entrando às 7. Então, normalmente faz no horário e às vezes pode mudar, né? E o trabalho dos Momentos com Deus, normalmente aquele quartel tem um líder, e ele vai lá e faz e convida as pessoas, e o capelão que está ajudando, ele podendo naquele horário de trabalho, ele ajuda, porque é trabalho voluntário. Para vocês terem uma ideia, aproveitando o gancho do irmão aqui, por conta da pandemia, muitos trabalhos estão sendo feitos online, igual a igreja, né? Tanto é que no Roxidar, em Osasco, no CPM 8, onde o nosso irmão Ricardo Moura ajuda, eles têm um grupo lá, eles mandam mensagens, né? Falam de Deus. Então, estão conseguindo ir, porque não está proibido pelo comando da Polícia Militar, com todos os cuidados, máscara, tudo, afastamento. Outra coisa, o pessoal não é obrigado a participar, né? É por amor. E ali você leva a palavra, né? Então, a pandemia mudou muito. Hoje você tem que, conforme a igreja também tem que lutar muito, como o pastor Efigênio aqui luta muito, vocês também, para fazer o trabalho de capelania, é muito sério, é muita luta, né? Eu não sei, o irmão ou a irmã que vai falar aqui sobre capelania hospitalar deve estar passando um perrengue danado para poder levar a palavra por conta da doença, né? Então, hoje a gente tem que se reinventar, irmãos. É orar a Deus e se reinventar. Mas em termos de horário é isso. Depende do quartel, tá? Mais algum irmão? Pastor Efigênio? Mais algum irmão que perguntar algo da parte do senhor? Do trabalho? Pois não. Não é uma taxa. O índice de suicídio é muito grande, né? O índice de suicídio é grande. A gente não tem um valor correto, né? O índice de suicídio realmente, em vista de outras profissões, ela é alta, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, né? É muito grande. Então, nós, aqui no trabalho, o próprio irmão Ricardo, eles na conversa, levando uma palavra, já evitou muito suicídio. Porque, como eu falo, o policial, você já viu algum policial sentado na esquina aí chorando? Mas passa necessidade, né? Então, ele não vai fazer isso, aí ele guarda aquilo dentro dele, vai trabalhar, tem as nossas regras, né? É um regime muito bem rigoroso, né? E ele não consegue desabafar. Aí o que acontece? Ele explode. Né? Então tem muitos colegas que estão passando por psiquiatria, muitos colegas com dificuldade, doentes. Hoje, o índice de morte de uns tempos para cá, né? Suicídio, às vezes ou outra acontece, né? Isso daí a gente sabe, mas o que está mais tirando nossos colegas do fronte de combate, muitos estão sendo morrendo mesmo, falecendo, é por conta da Covid. A Covid está matando muito colega de trabalho, muito, independentemente da idade, né? Então, só essa semana foram quantos, irmão Ricardo? 4, 5, né? Então, teve 2 suicídios, mais um monte de Covid. Então, não é constante ter sempre, mas às vezes acontece, né? E é interessante, irmãos, vamos orar, porque é mais no final do ano. No final do ano, eu não sei o que acontece,
Aí as coisas começam a apertar um pouco mais. Pois não, irmão? Muito boa pergunta, né? Como a gente vai lidar no meio de tantas pessoas com religiões diferentes, né? A situação do uso, costumes, doutrina. Principalmente quando a gente fala de Jesus, é simples, né? Jesus é simples, você vai falar de Jesus, as pessoas não percebem nenhum tipo de doutrina, né? Uma roupa, se você já for capelão formado, você vai ter sua farda de capelão, né? Os voluntários e capelães têm a camisa, né? Para diferenciar da outra entidade religiosa que está indo lá também, que eles vão com a camisa deles, né? E eles não entram nesse detalhe, né? Eles não ficam perguntando qual tipo de igreja, qual tipo de doutrina, nem quem são os evangélicos, né? Que por incrível que pareça, tem algumas religiões evangélicas, não vou dar nomes aqui, que não participam. Não participam, é pior. O espírita participa, viu? O espírita, ele gosta da palavra, porque você não está machucando religião nenhuma, eles perguntam. Então você tem que ir um pouco preparado, porque eles perguntam mesmo, parece aquela criancinha, sabe? Eles perguntam, como que é o seu trabalho, onde você congrega, o que você faz? Eles perguntam, eles vão, se não tomar cuidado, mas é difícil você ter um problema de conflito, porque quando você fala de Jesus, só Jesus, o pessoal não te enxerga. Na Polícia Militar, eles não chamam ninguém, pastor, ou missionário, ou bispo. Quem entra lá, mesmo os voluntários iniciais, são chamados de capelães. É padrão na PM. Ô capelão, vem aqui, o capelão, você toma até um susto, você fala assim, não, mas eu não sou formado, mas eles não sabem. Então, na Polícia Militar, eles já enxergam como capelão, né? Teve alguns, a gente até deu risada um tempo atrás, desculpa o tempo, pastor, que a gente tem uma farda branca, né? Com os detalhes. Aí um colega foi num certo lugar, o policial, ele não conhecia a farda, mas ele prestou tanta continência que ele achou que eu acho que era o comandante geral que estava ali, né? Ele não conhecendo a farda, né? A farda branca, ele tomou um susto. Então, o nosso trabalho é muito respeitado dentro da Polícia Militar, mas muito mesmo, tá? Só é você saber chegar, né? Quando eles confiam em você, parece tudo criança. Tudo cara feia, aquele monte de arma, aquele negócio. Aí quando você conhece uma criança, chora, né? E pede orientação. E aí você já perde sua noite de sono, porque os bichos gostam de falar só à noite. Eles te ligam de madrugada, você, meu Deus do céu, eu vou trabalhar no outro dia quebrado, né? E assim, né? Mas é um trabalho de amor em qualquer área, né? Então você tem que quebrar primeiro, eu chamo de paradigma, né? Quebrar primeiro essa parte, né? Na rua é difícil ver. Na rua, o que vocês podem fazer quando vocês verem uma viatura passando, que eu tenho certeza que a mão de vocês tem autoridade, tem poder, só ora, Senhor, que eles possam fazer um bom trabalho e voltar para casa, né? Porque às vezes o nosso trabalho é como se fosse um médico, né? Se não fizer bem feito, pode haver uma morte, uma prisão indevida, problema na mídia, porque a mídia só conhece a polícia ruim. E nós conhecemos a polícia boa. Nós fazemos até vigília. Nós participamos de Marcha para Jesus, né? Nós fazemos um trabalho maravilhoso. Aqui na nossa área nós temos coral, que faz trabalho nas igrejas, né? Agora está parado. Muitas igrejas aqui dessa área, como o irmão Ricardo falou que é da Zona Oeste aqui, da Grande São Paulo, 15 municípios, todos eles a gente cuida, procura cuidar. Vargem Grande, Cotia, né? Até divisa de Biúna, Carapicuíba, Juquitiba, Barueri, para lá. Todas essas áreas tem alguém cuidando. Às vezes não tem muitos.